Boa noite. Sabe o que eu achei mais bacana nessa proposta aí do Grupo Espírito em Foco? É que a gente tem uma noção de horário, né? A gente entra ali na casa espírita e a gente já é doutrinado com a noção de horário, né? Horário de início, né? Além do horário de início, as tarefas são meio que engessadas em alguns paradigmas. E o que é pior, acabou. Há uma pressa enorme em se fechar a porta, né? E todo mundo é ônibus, uma série de coisas. Cada um tem sua preocupação, não tem? Mas a gente vai percebendo que essas preocupações elas podem ser deixadas de lado, né, vez ou outra, para ampliar esse laço. Então, antes de entrar na questão da filosofia moral, o que se prega dentro de um grupo mediúnico? Não é a homogeneidade? Homogeneidade, né? Como que a gente pode ter homogeneidade com quem a gente não conhece? Homogeneidade é você ter o mesmo ideal. Maravilha, todo mundo vai entrar numa reunião mediúnica, vai ter o mesmo ideal, que é trabalhar, servir, acolher, o que for necessário. Mas é a homogeneidade de sentimentos, né, onde todo mundo sabe o que está se passando com o seu complexo, né, sabe de verdade, conhece as virtudes, né, que cada um tem, mas também conhece os defeitos, né, e os aceita, principalmente, né, não é simplesmente tolerar. Então, eu acho que se as casas começarem a olhar para esse tipo de atitude, nem que seja, uma vez por mês aqui, né? Uma vez por mês. Eu ia falar nem dizer uma vez por mês, mas uma vez por mês. Então, uma vez por mês é excelente, né? Sem compromisso de horário, sem a correria, e que esses encontros não virem conversas doutrinárias, principalmente, né? Porque nem só de conversa doutrinária vive o espírito, né? Para que isso não se transfira lá para fora e essa oportunidade de confraternização seja integral. Bom, vamos lá. A filosofia moral contida dentro do livro dos Espíritos. Uma pergunta básica que eu sou obrigado a fazer em 6 minutos, porque não é forma de recriminação, não. Mas todo mundo aqui já leu o livro dos Espíritos? Não, quem já leu? Desde a introdução? Por que será? A leitura ela tem que ser integral, né? Então, às vezes, nós já curamos, né? Nós pegamos um livro qualquer do nosso interesse, seja romance que for, e a gente tem um hábito de ler no final, alguma coisa assim. Eu conheço pessoas que já me confessaram que vão nos capítulos que chamam mais atenção. Ele olha os capítulos que chamam atenção e já vai pulando o livro todo. E ele consegue ter uma ideia geral, pelo menos ele pensa, né, que tem uma ideia geral sobre o livro. Até consegue alguns pontos. Mas a doutrina espírita é a mesma coisa. Como que a gente vai ter um conhecimento integral se muitas vezes a gente só vai naqueles pontos que nos interessam? Os cursos, por exemplo, vocês fazem o ESD aqui, né? O ESD consegue abordar todos os temas contidos no livro dos Espíritos, dos médiuns? Acho que ele fala os principais, né? Mas os principais ainda são só parciais, né? E o que vai acontecer com isso? A gente vai criando o hábito de confiar só no outro, né? No que o outro fala, e a gente assimila aquilo como verdade e esquece o restante. Então, é muito normal, quando as pessoas terminam os cursos na casa espírita, elas falam: eu já concluí os cursos, e morreu aí, agora eu sou médico, eu sou diplomado. Brincando à parte com isso, a gente vai começar a compreender o quê? Que além de a gente ter uma instrução parcial, nós temos a instrução do instrutor, que muitas vezes é carregada com os seus próprios princípios, com os seus próprios interesses. E isso
É bom em determinado lado, facilita a nossa vida, né? Facilita bastante quando a gente pega um instrutor que a gente tem simpatia e avança com ele em vários aspectos. E é tão bom que muitas vezes esses instrutores viram gurus, né? Viram gurus. Porque aí a gente não quer mais consultar os livros, as obras básicas, não quer pesquisar. Então qualquer assunto que a gente sentir dificuldade, a gente vai em quem? O Rogério. Rogério, ó, tem um negócio aqui. E o Rogério com vergonha, né, de falar, não, meu filho, pega lá e vai ler, por favor. Né? Olha na introdução, vê lá os assuntos do seu interesse e pesquisa, ele até tenta explicar. Mas há uns conceitos no livro dos Espíritos que falam o seguinte, que mesmo que um sábio, no caso, o melhor espírito, o mais conhecedor, soubesse de tudo, e eu, na minha ignorância, me aproximasse, fizesse uma pergunta mal feita, diga-se de passagem, ele com a maior boa vontade não conseguiria me explicar. E eu ficaria com uma cara de pastel, né, daquele tipo, puxa, eu entendi, para me fazer entendido, fazer que eu não admitia a minha ignorância, e continuaria no mesmo, sem entender. Algumas pessoas abandonariam a ideia, outras são mais persistentes. Outras são tão persistentes que começam a observar quem são os gurus da própria casa ou de outras casas e passam a fazer a mesma pergunta repetitivamente para diversas pessoas, na tentativa de entender. Mas o entender, muitas vezes, ele está ligado ao quê? A resposta que mais satisfazer a nossa vontade. E isso é o perigo. Então, qual que é a ideia da doutrina espírita? Por que a doutrina espírita é considerada uma filosofia? Vamos lá. Porque ela leva a gente a refletir, né? A pensar sobre as coisas. Será que é isso mesmo? Pois é, reflexão. Além da reflexão, nós temos busca do conhecimento. Nós vamos entender que cada um de nós, aqui presentes, tem uma tendência. Uns são mais religiosos, né? Optam pela parte cristã excessivamente, digamos assim. Prefere até não falar sobre mediunidade, descarta um pouco a mediunidade, a parte científica, e passa a trabalhar especificamente com a parte religiosa. É bom ou ruim? É bom, porque se ninguém fizer, não vai ter quem faça. Né? Outros mais extremistas querem abolir a parte religiosa da doutrina espírita. É bom ou ruim? Não precisa nem falar, né? Tudo que é extremo não é bom. A gente tem que aprender a equilibrar a coisa. Perfeito. E a parte filosófica? Onde fica isso? Ela tem que estar inserida nos dois aspectos, tanto no religioso como no científico. Então, se a gente for entrar num confronto por causa de tendências ou por causa de opiniões, o que isso vai gerar de benefício para a doutrina espírita? Absolutamente nada. Né? A não ser que prevaleça o ego, né? Onde a disputa, aquele que ganha, sei lá, tem mais voz, tem mais oratória, tem mais argumento, o que também não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas o fato é que, dentro da doutrina espírita, nós temos algo chamado de alteridade. Recordam do que se trata? Vamos simplificar. Respeito à diversidade de pensamento. Tá? Bom, ao acolher todos que chegam à casa espírita, nós temos o respeito com as diversas religiões que se aproximam para o estudo, para questionamentos, para perguntar o que ocorre, o que são os fenômenos. Mas a partir do momento que nós estamos inseridos já dentro da doutrina espírita, que nós somos espíritas, somos estudiosos, nós temos que ter a mesma alteridade uns com os outros. Então é por isso que, mesmo se adotando determinados paradigmas de trabalho, e vamos colocar como paradigmas, as formas como se apresentam os centros espíritas, tá? O acolhimento da recepção, as palestras, o atendimento fraterno, entrevistas, como queiram chamar, os passes
tratamentos individuais ou coletivos, as reuniões mediúnicas, que são internas, todos são paradigmas, são formas de trabalho adotadas. Agora, o que nós não podemos esquecer é que todo o contexto da doutrina espírita, ele é moral. Cada um de nós tem uma tendência, um pensamento, mesmo que se adote um determinado paradigma, todos acatando aquele paradigma, eles estão dentro dos atributos morais da doutrina espírita. Mas, sem nunca esquecer que há espaço para diversidade de trabalhos, e esse espaço para diversidade de trabalhos, eles são geridos pela capacidade individual de cada um de vocês. Ou seja, dentro da filosofia nós vamos entender que uma só pergunta pode dar trabalho para a vida inteira para uma pessoa questionadora. Uma só pergunta dos espíritos. Ele vai levantar o mundo, virar o mundo de ponta cabeça por causa daquela pergunta, e muitos não vão entender, não vão aceitá-la. A tendência é chegar ao ponto de isolamento, e se chegar ao ponto de isolamento, de críticas e outras coisas mais, nós vamos estar saindo em qual princípio? Do cristão. Então não adianta abraçar o aspecto religioso da doutrina espírita e não sermos cristãos. Não adianta abraçar a parte científica da doutrina espírita e não sermos cristãos. E o que é ser cristão? Essa é a pergunta chave da coisa. Todo mundo opta pela doutrina espírita como religião. Mas quando a gente cai para analisar a religião de fato, o que nós vamos encontrar dentro da religião? Agora, saindo da doutrina espírita, todo mundo já deve ter uma experiência com outras religiões, não tem? Tá. O que a religião católica prega? O bem, a caridade, o respeito, todo mundo já conhece essa lenga-lenga, né? Exatamente. Resume tudo. Então, o aspecto principal da doutrina espírita, principalmente do Livro dos Espíritos, são os princípios éticos e morais, que são diferentes, não são a mesma coisa. Abordando os princípios éticos e morais, nós vamos ter o que na nossa vida como responsabilidade? A ferramenta chamada decisão. O que nós vamos fazer com esses princípios? Ora, me desculpe os meus amigos psicólogos, que eu não conheço nenhum aqui. Tá? Desculpe. Mas se todo mundo nas religiões observasse os aspectos morais e éticos, aliás, poucos médicos sobreviveriam. Não existiriam mais terapeutas, não existiria mais nada. Ou será que eu estou sendo tão extremista assim? Mas brincadeiras à parte, é exatamente isso. Nós temos uma dificuldade muito grande. A gente acha que a gente chega numa casa espírita e começa a trabalhar. E estamos fazendo uma grande coisa. Sim, estamos iniciando o processo de fazer algo bom. Mas, se nós não conseguirmos entender os itens constantes do Livro dos Espíritos, não vai adiantar. Então nós vamos ver quais os resultados dos próprios trabalhadores até da doutrina espírita. Após 5 longos e exaustivos anos, de uma vez por semana, né? De 1h30 por dia, é bem cansativo, né? Eu não sei como eu consegui terminar os cursos. Nós vamos descobrir que muitos de nós ainda vivem em tratamento. Acaba o curso, 5 longos anos, e continuam em constantes tratamentos. Em constantes conflitos internos na casa espírita, em constantes conflitos familiares, em constantes conflitos no trabalho. E agora? De quem é a vítima? Mas enfim, vamos avante. Definição do termo filosofia. Nós temos um critério bem interessante sobre a filosofia desde a doutrina espírita. O que é a filosofia desde a doutrina espírita? É o
processo em que Kardec fez perguntas, obteve respostas, ele pensou em alguma coisa. Tá, mas maravilha, ele pensou pautado no quê? O que despertou nele esse interesse? Qual foi o fogo, a dor de estômago, digamos assim, que deu nele, que ele foi obrigado a começar a questionar os fenômenos, né? Então a filosofia, ela é uma reflexão crítica. A palavra crítica, ela nos leva a outras considerações, mas nós vamos analisar a questão da crítica reflexiva a respeito do conhecimento e da ação, a partir da análise dos pressupostos do pensar e do agir, portanto, como fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Não sei se vocês prestaram atenção, mas vamos a essa questão aí, ó. O homem sempre pensou o mundo ou o homem sempre pensou no mundo? O que é que vocês acham? Quem aqui pensa o mundo? Quem aqui pensa no mundo? Então, quer falar alguma coisa? Poderia? Não? Eu vou fazer uma separação bem simples, tá? Quando eu falo em pensar o mundo, eu estou falando em pensar tudo que tem à nossa volta, os porquês. Agora, quando a gente fala em pensar no mundo, quem está no mundo vivendo? Sou eu, são vocês. Então, quando a gente pensa no mundo, simplesmente, a gente às vezes não está refletindo, não. A gente está analisando, buscando saciar apenas as nossas necessidades imediatas. A gente não consegue enxergar mais além. A gente não consegue ter uma previsão do futuro, ter uma ideia do que pode ocorrer. Na ciência, qual que é o ponto principal? É a observação. A gente sabe que uma semente plantada ela vai gerar uma árvore, uma macieira. Outra semente de macieira vai gerar uma pereira? Não, né? Uma macieira. Outra macieira. Então, quando a gente está pensando no mundo apenas, quando nós estamos participando, nós não estamos analisando o que nossas atitudes vão gerar. Bom, a gente está fazendo muitas coisas que não são convenientes e está esperando colher o quê? A pera? Não, né? Porque às vezes a gente está plantando só espinho, né? Então, é isso. A filosofia nem sempre é fácil de se compreender. Tá? E mesmo quando achamos que compreendemos, estamos fadados a reincidir em velhos erros. O ato de filosofar, ele vai nos levar à reflexão constante. Não tem como fugir desse fato. Tá, nós estamos dentro de uma doutrina espírita, nós estamos dentro de um curso, nós estamos dentro do trabalho já inseridos. Eu gosto bastante de falar do atendimento fraterno, mas não é que eu tenha nada contra ele, não, tá? É que é um exemplo bem fácil de dar. Nós nos formamos dentro do ambiente espírita e nós temos todas as ferramentas necessárias à nossa disposição. São 5 livros que dão um trabalho danado para ler aquilo, de passagem. E por quê? Por que às vezes nós não conseguimos enxergar as coisas que ocorrem no atendimento fraterno? O que eu busco num atendimento fraterno? O que eu busco ao confiar em outra pessoa? Eu busco simplesmente trazer para dentro de mim aquilo que me faz falta. Ou seja, se o médium ostensivo ele pode te trazer um benefício, um consolo, um bem-estar, é porque nós abrimos mão desse bem-estar através do estudo, através da compreensão. Então, às vezes é muito mais fácil quando a gente passa no atendimento fraterno, e agora é o ponto que eu queria chegar. A gente passa no atendimento fraterno e a pessoa, intuitivamente ou mediunizada, fala algo que me chama a atenção, que é fenômeno. Ou simplesmente ela fala, você está precisando passar por tratamento. Maravilha! Quando você é levado a crer constantemente que você precisa fazer tratamento, é porque você conseguiu jogar a culpa das suas emoções, das coisas que reincidem o tempo todo conosco, para o outro.
Se a gente faz tratamento, a gente está numa casa espírita, automaticamente quem atua? Santo obsessor, né? Santo obsessor, né? Pois é, é um processo contínuo de transferência. Então, a doutrina espírita bem compreendida, bem racionalizada, vai nos levar ao quê? A dar mais espaço para quem de fato precisa e quem de fato não conhece a doutrina espírita e se aproxima. O que nós não podemos fazer é criar proselitismo e atendimento fraterno, ou seja, fazer com que a pessoa se torne dependente desse atendimento inicial. Então, a filosofia, principalmente a do Livro dos Espíritos, se trata de conhecimento de si mesmo. Trata-se de ética e moral. Essa pequena frase, conhecimento de si mesmo, vocês conhecem, né? Isso é uma tremenda, uma pegadinha, né? Quem falou isso? Você está querendo matar todo mundo, né? Sábio da antiguidade. Quem foi esse sábio? Foi? Que bom que alguém respondeu isso. Porque uma grande parte das pessoas atribui essas questões a Jesus. Gosto do conceito de Jesus, mas a maioria dessas frases tabuladas dentro da doutrina espírita foram ditas há mais de 700 anos antes de Cristo. Ou seja, o homem já tinha uma preocupação muito grande em sua busca interior, de produzir em si o autoconhecimento. Você quer falar alguma coisa? É um mosquito. Eu fico ansioso. Não é por isso, não. Eu fico ansioso. Eu espero sempre alguém querer falar alguma coisa. Eu morro de ansiedade por isso. A gente é muito tímido. Né? Então, o conhecimento de si mesmo. É sempre. A filosofia ela é uma atitude constante. Até no que eu estou falando. Vai, de repente, entrar algo no ouvido de vocês e vocês vão falar assim, pô, mas aquilo me perturbou. Né? E que bom que perturbe e essa perturbação continue amanhã e continue a semana inteira. Porque se eu estiver errado, vocês vão me dar uma grande oportunidade de me corrigir lá na frente. Agora, se essa perturbação for agora e passar na hora que chegar em casa, não valeu nada a atitude reflexiva. Tá? Vocês não querem aceitar? À vontade. Não pode. A filosofia ela é autônoma, tá? Do grego autos, refere-se à condição de independência, realizar algo. O que nós podemos ter de independência dentro da doutrina espírita? Tudo, né? Tudo. Se eu conheço a parte religiosa, eu posso ter independência de criar um trabalho voltado à caridade, não posso? Ao atendimento ao público, não posso? O que impede isso? Nada além do próprio homem. Se você tem conhecimento, se você tem a base doutrinária, você tem boa vontade, é uma pessoa idônea, não tem nada que impeça. Aliás, o plano espiritual agradece a pessoa que tem iniciativa, né? E nomos, né? Refere-se à lei, à norma. Então, quando você tem autonomia dentro da doutrina espírita, é porque você já conhece a doutrina espírita. E essa autonomia, essa liberdade, te dá o direito, porque a casa espírita, ela é de todos. Todos os frequentadores, todos os voluntários. Sendo uma pessoa idônea, ela tem o direito de iniciar um trabalho. Eu costumo brincar lá no NEOB, que é uma casa com quase 40 anos, se todas as pessoas tivessem tido liberdade, aquela casa não fecharia 24 horas por dia. De tantas pessoas que já foram formadas na seara espírita, considerando a quantidade de horas por dia, a quantidade de dias por semana, haveria um rodízio constante, ininterrupto de trabalho. Mas saindo do NEOB e indo para todas as casas espíritas, por que nós temos dificuldade com mão de obra? Mão de obra no bom sentido, tá?
Por que nós temos dificuldade? Pelo cerceamento da autonomia. O que é o cerceamento da autonomia? É eu não confiar em você, achar que você não tem a capacidade moral ou a capacidade intelectual do conhecimento espírita para dar sequência no trabalho. Chamar para si mesmo toda a responsabilidade do conhecimento, como se isso fosse possível. Então, as casas que hoje eu conheço, que tem 5, 7 mil atendimentos por semana, estão de parabéns. Que tem 500, 600, 1000 voluntários atuando em rodízio constante, cada um cronometrado. Se o outro atrasar 5 minutos, já está atrapalhando o horário dele. Então, estão de parabéns. Por quê? Porque existe confiança. Porque existe autonomia. E sobre confiança nós vamos entender um pouquinho mais adiante. A filosofia ela é reflexão. Ela é o ir e vir do pensamento. Eu perguntei se todo mundo já tinha lido o livro dos Espíritos. Perguntei. Mas isso foi há quanto tempo? Faz tempo já isso? Constante. Bom. Pois é. Porque muita gente, ela mal termina de ler o livro completo na íntegra, não lê de novo e passa a ler, talvez não é uma crítica agora que eu vou fazer, mas passa a ler o constante no sentido de interesse particular, ou então aquele velho hábito de ler ao acaso. Eu vou ver o que a espiritualidade me traz hoje. Aí amanhã, a mesma coisa. Aí a mesma coisa. É para mim aprender isso. Não é aprender só isso. Porque quando a gente faz uma leitura de algo, há todo um contexto. E às vezes aquele assunto que está sendo vinculado toda hora, até porque o livro pode estar viciado naquela parte, ele está inserido em outras partes do livro que, juntando todo o contexto, observando toda a história, as narrativas, a gente pode entender muito melhor do que ler sempre a mesma passagem do mesmo livro. E a atitude de reflexão nossa é ler e reler. Ler e reler. Ora, eu estou com 12 anos ainda no doutrina espírita e eu não consigo acabar de ler isso nunca. Não tem como. Eu já li 2 vezes, do começo ao final. Mas só toda vez que eu chego no final, eu não lembro o que é Deus. Eu esqueci o que é Deus. Aí eu sou obrigado a ir lá buscar de novo, né? E eu sou obrigado a ler tudo de novo, né? E eu anoto. Quando eu chego nas minhas anotações, eu já mudei de ideia totalmente sobre determinado assunto. Então, a reflexão é isso. É o incômodo, é a atitude de buscar constantemente e refletir sobre isso. A filosofia é crítica, né? Mas não a crítica porque eu pus muito perfume hoje e estou incomodando alguém. Não a crítica porque, enfim, tantas coisas que acontecem dentro de uma casa que são passíveis de crítica, né? Não, nós vamos esquecer esse tipo de crítica. Não nos convém. Significa crise. Separar as coisas, purificar, através dessa busca, crescer com ela. Então, toda vez que a gente se envolve numa crítica sobre um determinado assunto, não é porque a gente é contra, não é esse o objetivo. É porque a crítica faz com que a gente busque informações a respeito. Eu não escondo de ninguém que eu trabalho com regressão de memória. Eu sou quase um herético dentro da doutrina espírita. Mas o que me motivou a estudar o assunto? Foi a intolerância com relação a alguém que praticava o mesmo trabalho. E o que é a intolerância? É eu não concordar com algo. Então eu fui buscar o conhecimento, eu fui buscar o assunto, eu fui ler o assunto, mas qual que era o meu objetivo ao ler o assunto? Era definitivamente mostrar para a pessoa que estava errada. Entendeu? Era mostrar que estava errado. É bem engraçado isso, né? Mas o que acontece quando você entra nessa crítica e reflexão? Se você estiver predisposto e o conhecimento necessário, você cresce, você amplia o seu conhecimento. Agora, se você estiver fechado no seu próprio mundo,
você encaramuja, né? Fica revoltado, né? Ressentido com tudo que está acontecendo, e aí você passa a ser o crítico normal que a gente conhece apenas. Nunca mais vai querer se envolver com a crítica do crescimento. Você começou a estudar para mostrar que estava errado a pessoa que estava estudando ou as pessoas que criticavam? Eu comecei a estudar para mostrar que dentro da doutrina espírita não cabia a regressão de memória. É exatamente isso. E assim, o termo não cabe. O termo não cabe dentro da doutrina espírita, né? E nem adianta cunhar um termo novo. Eu vou me utilizar da apometria. Desculpa, tá? Mas, por exemplo, existem cursos diversos. Então, se a gente for estudar a apometria e você estudar paralelamente a doutrina espírita, você vai ver que tudo que ensinam na apometria atualmente já tem na doutrina espírita. Então não precisa de outro nome. Não precisa de outro nome. Mas é bacana, tem pessoas que se destacam, que gostam do diferente. Só que o diferente ele é igual. Se ele é igual, não precisa de outro nome. Vai fazer bem? Vai fazer algo bom para as pessoas? Vai. Isso tem que mencionar. Né? Mas o cunhar nome não tem. Então não precisaria cunhar regressão de memória ao atribuir dentro do Espiritismo, sendo que eu tenho todo um aparato doutrinário que me mostra que isso é possível. É a mania que a gente tem às vezes de, né? Então a crítica, ela é julgar, questionar. Mas nós entendemos errado o julgar, não entendemos? Nós já julgamos sentenciando as pessoas que elas estão erradas. Esse é o nosso grande problema. Então quando a gente fala de moral e ética, nós vamos ter que analisar o quê? Nós vamos ter que analisar de uma maneira imparcial. Feita essa análise, chegou a uma conclusão. Mesmo que não se queira trabalhar com uma determinada área, devemos recorrer ao quê? À alteridade, ao respeito. Esse é o grande trunfo da doutrina espírita. Em linhas gerais, a filosofia é ainda criativa. Kardec deixou claro. A ciência vai crescer. A ciência, talvez, a materialista, ela não vai contribuir muito com a doutrina espírita. E a doutrina espírita não vai poder contribuir com a ciência materialista. Hoje em dia nós temos algo chamado física quântica. Todo mundo conhece isso. Maravilha! O que é a física quântica? Em linhas bem gerais e reduzidas. É dividir a molécula, a matéria, dividir. E tem nego que já está falando que achou a partícula de Deus. Sendo que quando você vai no livro dos Espíritos, ele vai falar mais ou menos assim. E toda vez que você acha uma molécula menor, existe uma causa primária para aquela. Você vai achar a outra menor, existe novamente uma causa primária, e uma causa primária, e aí onde nós vamos dar? Um lugar nenhum. A psicologia, tanto como a doutrina espírita, ela tem um envolvimento muito sério com as questões da alma. E mesmo com todo o avanço que existe da atual área da psicologia e com todo o conhecimento que existe dentro da doutrina espírita, muitas coisas ainda ficam barradas. Por quê? Porque a nossa alma, que somos nós, encarnativos, né? A gente trabalha com a subjetividade. A gente não dá espaço para que o outro conheça de verdade a gente. Isso é muito interessante, porque se a gente recorrer de novo ao livro dos Espíritos, lá no capítulo dos sonhos, se eu não me engano, a emancipação da alma, vai deixar bem claro outro detalhezinho também. Que aqui eu sou uma coisa. Eu sou um cara legal, sou um cara bonzinho, tá? Mas lá do outro lado, eu vou atrás de satisfação dos meus vícios. E esses vícios podem ser muitos. Então, como tratar de alguém que mascara a sua real condição?
Essa é a parte mais difícil, né? Amor ao conhecimento. Então, quando se fala em filosofia, nós estamos falando em amor ao conhecimento. E não há amor ao conhecimento, não há amor à doutrina espírita se não houver um estudo constante. O que é muito bacana é que um vai complementar o outro. Olha, eu estudei sobre emancipação da alma. Olha, eu estudei sobre obsessão. E essa complementação vai fazer, essa diversidade de gostos, vai fazer com que o grupo cresça junto. E adquire interesse justamente para questionar, para buscar outros conhecimentos além do seu próprio interesse. Vai fazer com que esse grupo, individualmente, tenha condições de observar as coisas que acontecem à sua volta e, sem julgamento, começar a trabalhar para que elas sejam neutralizadas. Por quê? Porque nós erramos o tempo todo. E o que é pior, nós erramos o tempo todo nos justificando que somos imperfeitos. Poxa, que eu sou imperfeito, eu já sei. Eu sei disso, eu não preciso ficar me justificando para garantir, para dar validade nos meus erros. O que eu tenho que ter é amor próprio, né? Então, a palavra filosofia é simples, ela é composta de filos, amor e amizade, e sofia, sabedoria ou conhecimento. Vocês já leram aquele livro de Sofia, uma coisa assim? É uma loucura aquilo lá. Você não sabe o que está acontecendo. É muito bacana. Uma leitura inicial é bem interessante. Esse amor, ele pode ser gerado por o quê? Pela curiosidade de saber o funcionamento das coisas. Tá? Como no caso de Kardec. Ou quando incitado por ideias opostas, como foi o meu caso. Tá? Eu fui incitado por uma ideia que eu não concordava. Kardec também. Ele foi incitado por uma ideia que ele não concordava. Não venham falar que Kardec foi porque ele amou o Espiritismo só de ouvir falar, tem uma mesa que bate, que pula, que dança. Não. Ele levou, se eu não me engano, foi mais de 3 anos para ir numa primeira sessão observar o que ele chamava de perda de tempo. Tá? Então, Kardec ele iniciou assim. Um caso muito interessante foi de William Crookes na época. William Crookes ele era físico, um físico inglês, e a tarefa dele, quando a organização científica comandou a história do Espiritismo, era acabar, porque ele era a pessoa mais respeitada da época, era acabar com a doutrina espírita, com o conhecimento que ele tinha e com a sabedoria. E é isso que ele fala que não tem como não validar a doutrina espírita. Acabou, né? Bom, pela investigação dos fenômenos das mesas girantes, ao qual percebe inteligência devido às respostas obtidas por objetos, Kardec inicia sua série de questionamentos, onde vai aos poucos fundamentando o Espiritismo e o dividindo em o Livro dos Espíritos, com as perguntas iniciais, que na primeira edição acho que foram 500 e poucas perguntas, não lembro a quantidade exata. Com o desenvolvimento do Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, ele ampliou o Livro dos Espíritos para 1001. Oi? 1018. Beleza. Vamos para 1018 A e B, outros vídeos. Tranquilo. Então vejam bem, ó a quantidade de questionamentos que surgiram por causa de uma mesa que respondia perguntas. Fantástico isso, né? Então o ato de pesquisa, o ato científico, ele é um ato de filosofia constante. Ele é um ato de busca constante, aquela inquietação natural do ser humano em tentar conhecer os fenômenos que ocorrem à sua volta. Se a gente parar para analisar, há muito tempo atrás, o trovão era um fenômeno místico. Todo mundo tinha medo, eram os deuses bravos, enraivecidos, etc. Com o avanço da ciência, a gente vai descobrir que é um fenômeno natural, assim como milhares de outros fenômenos. Tá? As obras básicas do Espiritismo, né, compõem toda a sua filosofia. O Livro dos Espíritos ele trabalha muito com a moral. A
a moral social, a moral histórica do ser humano. O Evangelho vai trabalhar com a moral da religião, que é a filosofia da religião. O livro dos Médiuns e a Gênese, em determinados assuntos, trata da cosmologia, da parte científica, da parte técnica, da questão de obsessão e vários outros assuntos, assim como o livro dos Médiuns, que parte do princípio de que há o estudo da mediunidade, há a necessidade de estudar as muitas categorias de médiuns e há uma técnica toda diferenciada do procedimento científico normal do ser humano. Por isso que até hoje não é aceita como uma categoria científica. Então, por ética, né, e moral, vamos focar na ética, nós chamamos tudo aquilo que é executado segundo a máxima da razão do convívio em sociedade. Eu gosto de Kant, né? Gosto de Kant. Agir segundo uma máxima que sirva universalmente a todos. Essas aí vocês já ouviram também em algum lugar. Tipo, faça ao próximo aquilo que deseja ser, certo? Né? Exatamente. Não foi Jesus também. Falou, tá assim, só para tristeza de todo mundo, não. Desculpa. Mas Jesus, ele é um ser tão elevado, né? Que até os seus 33 anos de vida, que pouquíssimo se sabe da vida dele, a Matias ainda arrisca um chutes. Ele conhecia, ele conseguiu juntar todo o conhecimento histórico sobre moral, ética, sobre convívio social. E da onde, né? Se não tinha internet naquela época. Eu fico bestalhado com isso, né? Da onde? Tá certo que o mundo ele era menor, né? Em quantidade, ele era mais centralizado, os grupos ali. Mas é muita informação para 30 anos. Apesar que eu acho que naquela época as pessoas amadureciam mais cedo, né? Hoje estão querendo jogar a adolescência para 25, 26 anos. Céu, perigo, mas tudo bem, né? Então agir segundo uma máxima que sirva universalmente para todos. Mas há um perigo aqui. Vocês sabem qual é o perigo? Se eu sou uma pessoa que adora o mal, eu sou um colecionador, eu sou uma pessoa que distribui algo para todo mundo, essa é a minha máxima. Se eu sou uma pessoa que gosta de roubar, essa é a minha máxima. E assim por diante, eu vou imaginando todos os vícios possíveis. Tá? Mas há um detalhe: seguir uma máxima que sirva universalmente a todos em convívio social. Muda-se a situação, né? Pensamentos sobre reciprocidade encontraremos muito antes de Jesus. Tales de Mileto falou sobre isso, Sócrates, Zaratustra. Você já ouviu falar? É muito interessante, porque eu comecei a ver assim, falar do Zaratustra, eu fiquei meio louco, eu abandonei, não estava preparado para ler aquilo ainda. Mas é assim, Jesus foi ao monte e ficou em isolamento, não ficou? A história é parecidíssima com Zaratustra. Ele viveu na Pérsia milhares de anos antes de Jesus. Como Jesus não escreveu nada, quem introduziu essa história na Bíblia? E veja, toda vez que eu cito Jesus, toda vez que eu cito algo do nosso conhecimento, eu não estou fazendo uma crítica destrutiva. É para a gente poder refletir a respeito. Porque se eu pegar todos os ensinamentos morais contidos no Evangelho, me sobrou um homem idôneo. E é isso que eu quero. É isso que eu tenho. Não luta, nada, não fazer algumas coisas, mas eu tenho. Tá? Então, a gente tem que observar que na história existem muitas coisas contidas na Bíblia. No Espiritismo, existem muitas coisas que já foram tratadas por outras doutrinas. Isso é que dá a validade moral da coisa. Isso é que faz com que a gente busque ainda mais o conhecimento.
Moral e ética, eu fiz um breve comentário falando que não era a mesma coisa. Quem concorda com isso? É a mesma coisa, moral e ética? Não, né? Não tem nada a ver. O que é moral para mim vai ser moral para você. Partindo desse princípio, sim. E ética para mim também pode não ser ética. A gente não falou, agir sobre uma máxima que seja universalmente válida para todos? É o princípio que ele está falando. O que é válido para mim pode não ser válido para o outro. É por isso que existem as leis, graças a Deus. Né? Ela segura muita gente. Então, ética é o conjunto de valores que orienta o comportamento do homem. Ela orienta em relação aos outros homens na sociedade, em que vive, garantindo assim o bem-estar social. Ou seja, a ética é a forma que o homem deve se comportar no meio social. Para Kant, isso é um imperativo categórico. Se eu não desejo que me engane, eu não vou enganar o outro. Uma pessoa que mente, que engana, que rouba e fica revoltado quando acontece o mesmo com ele, tem alguma coisa errada aí. Né? Se eu roubo, eu tenho que aceitar. Não é aquela história, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Eu tenho que ficar conformado, né? Aí eu posso ir atrás dos meus 100 anos de perdão também, né? Como é que eu é um ciclo vicioso. Está contido dentro da nossa personalidade, dentro do campo de vicissitudes. Como eu disse que aqui é uma introdução à questão, se a gente for abordar o livro dos Espíritos, vocês vão ver que existem muitos assuntos que abordam a questão ética e moral, principalmente dentro de leis do trabalho, dentro de leis de sociedade, de liberdade, de uma série de coisas. Tá? Moral é um conjunto de normas que regulamentam o comportamento do homem. Regulamentar é diferente de orientar, tá? Em sociedade. E essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. É a ciência dos costumes. A moral tem caráter normativo e obrigatório. Enquanto a ética faz com que a gente aja segundo a nossa máxima de bem, a moral, ela é uma obrigação. Então, por isso que dentro das religiões existe o comportamento moral. Por quê? Porque ela é um freio dos vícios. Enquanto o comportamento ético faria com que tivéssemos a liberdade de escolha. Simples assim. Então, essa é a grande diferença. Então, sendo a moral obrigatória, com caráter obrigatório, por que existem as regimentações dentro de casa espírita, dentro de igreja, dentro de todos os tipos de doutrinas? Para que todos consigam trabalhar mais ou menos de uma forma coerente, para que não se extrapolem determinados limites éticos dentro das casas. Isso é o ponto mais importante. Às vezes, nós somos obrigados a seguir algo por queremos estar dentro desse meio. Nós somos obrigados a seguir algo como um paradigma de trabalho, mas nós temos a liberdade de expandir esse conhecimento. Só que a expansão desse conhecimento vai depender do quê? Do nosso próprio conhecimento em relação à doutrina espírita. Fora isso, nós não vamos avançar. Para que se avance dentro da filosofia espírita e dentro do espiritismo, nós temos que ter uma consciência básica do que é isso: tese, antítese e síntese. Tá? Síntese, ela normalmente nos leva diretamente ao conceito de resumo, né? Mas não é isso, não. Vamos observar. Tese são as proposições iniciais sobre observação de algo. Então, pelas análises diante dos nossos trabalhos na doutrina espírita, a gente pode criar um questionamento. Esse questionamento, essa dúvida se chama proposição. A proposição nós vamos levar adiante para estudo, para averiguação, e através dessa averiguação a gente pode criar um novo paradigma, um novo modelo de trabalho, um novo jeito de atendimento às pessoas, enfim. Toda a ciência ela se formou nessa base. Só que nem só de teses vivem os homens, nem só de ideias e proposições vivem. Por quê? Se há uma tese, se há uma motivação, um questionamento, há
que se vê também a contraposição disso. Ou seja, jogar essa tese no meio de uma fogueira. A antítese são as contraposições da tese. Os porquês. Eu costumo falar o seguinte: eu falo, a regressão de memória é um negócio que pode ser utilizado na doutrina espírita. Uns vão me perguntar por quê? E cabe aí um gênero de explicações. Outros vão falar para mim, para quê? Muda tudo. Muda. Então as contraposições, elas não são a negação logo de cara. É você pegar todo o conjunto da obra que está sendo proposta, analisar, colocar os pós, os contras, discutir muito o assunto, sem dúvidas, é claro, e partir para a síntese. Ou seja, a síntese é a ampliação desse conceito. É chegar a uma conclusão positiva ou negativa sobre o assunto. Validar ou não validar esse assunto. Colocá-lo em prática ou esquecer. Está sempre de preferência, se estiver tão errado assim. Isso faz com que seja desenvolvido, dentro da parte filosófica, a doutrina espírita. Me lembra uma pergunta. Na atualidade, qual o desenvolvimento científico que nós temos dentro da doutrina espírita? Ai de quem fala em fazer pesquisa dentro de uma casa espírita. A resposta vai ser: para quê? Não é por quê. Você não tem a oportunidade de falar os porquês. Você já tem que partir para a defesa logo. Né? Então, não cabe a alteridade aí. Então, para se chegar à produção do Livro dos Espíritos, foi necessário partir de uma tese, não foi? Vocês lembram qual foi essa tese? E olha que eu já falei ela. Não. Kardec já acreditava em Deus nessa época. Certeza. Não tem nada falando não, mas eu imagino, pela leitura do Livro dos Espíritos, que a primeira tese formada por Kardec foi: há inteligência nas comunicações? Ou são só batidas, são só mágicos, né? Enganando a população? Aliás, foi para isso que ele foi lá. Foi para ver e descobrir os engodos, né? Então, no item 9 da introdução ao Livro dos Espíritos, nós temos: o movimento dos objetos é um fato incontestável. Não são mágicos, não são nada. A questão é saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. Aí sim começa a grande elaboração sobre a tese inicial. Colocar os prós e os contras, analisar todas as informações que chegam, que nesse contexto todo é a antítese da coisa. Nós vamos encontrar isso, sabe aonde? Em grande maioria na Revista Espírita. A Revista Espírita vocês vão ler e vão conversar com Kardec, é muito interessante. É ele falando sobre os assuntos, né? As cartas que chegaram na mão, o tipo de análise, os estudos, as repetições, as ocorrências repetidas e chegando a um resultado final. O resultado final, vocês vão ver, são as obras básicas que nós vamos chegar à consideração de síntese. É a ampliação de todo o contexto, sobre todos os fenômenos mecânicos da coisa, espirituais, sociais, tudo que ele pôde pôr em prática, ele colocou em seus livros. Isso é interessante, porque ele também deixa claro que não é uma obra concluída. Não se trata de uma obra concluída. E mesmo tendo essa referência, nós temos uma grande dificuldade em praticar a ciência dentro das casas espíritas. Hermínio C. Miranda foi um grande homem nesse sentido. Ele não baixou a cabeça para a febre, para São Ninguém, né?
e dentro dos princípios do conhecimento das pesquisas dele, ele avançou tranquilamente sobre os fenômenos da alma, da mente. Foi uma abordagem muito grande que ele fez, e principalmente, dentro de todo o contexto estudado, ele era um admirador muito grande da regressão de memória. Mas ali ele também trata que nem sempre é necessário. Ali ele também trata que há toda a questão obsessiva. Ali ele também trata que há toda a questão do sofrimento da alma, a questão do animismo. Enfim, se você conhece a doutrina espírita um pouquinho mais profundamente, você consegue compreender Emílio Seligano. Senão você abandona a leitura dele, porque é chato. É chato, não adiantando. É repetitivo, é prolixa. Ele repete milhões e milhões de vezes a mesma coisa. Você fala, mas eu já li isso que ele falou no primeiro capítulo, na primeira página. Ele continua repetindo. E você vai ver que tudo isso tem que chegar a uma conclusão perfeita. Um outro nome do Espiritismo que chegou bem à frente foi Lamartine Palhano Júnior. Ele não avançou nessa questão de pesquisa histórica de outros nomes de outros países, mas ele criou um centro de pesquisa espírita. E lá também ele comprovou uma diversidade de fenômenos. Então, nas formas de discurso filosóficos, a antítese é elaborada pelo próprio autor, quando não é uma crítica. Então, a filosofia ela tem a obrigação, o filósofo ele tem a obrigação de criar uma tese, de confundir toda essa tese, desconstruir toda a ideia dele e reconstruir de novo. Nessa reconstrução ele vai chegar à conclusão se ele está no caminho ou não. Aí ele tem que ter o bom senso ético e moral de abandonar ou fazer com que as coisas andem. Da primeira consequência sobre a ética, que eu já estou acabando, tá? E moral, identificadas pelo estudo da doutrina espírita, e eu vou adentrar só num ponto específico sobre a moral que é esta dentro da doutrina espírita. E agora eu quero ver qual a situação de todos aqui com relação a isso. Essa é a parte legal. Comprometimento. Comprometimento. Vamos parar de falar de comprometimento. Vamos voltar. Esqueçam o comprometimento. Tudo que eu falei até agora está apenas dentro da introdução do livro dos Espíritos. Eu não saí daí. Eu dei umas pinceladas puxando alguma coisa, mas tudo que nós falamos está dentro da introdução. Não ultrapassei isso. Tá? Dentro da introdução do livro dos Espíritos, e vocês vão entender o que eu estou falando, está lá, comprometimento. O comprometimento gera o quê? Confiança. Se eu não tiver comprometimento no trabalho, a pessoa não vai ter confiança de como ele pode me dar uma responsabilidade se eu sou uma pessoa instável. Então, paciência e resignação é um dos pontos fortes. Eu falei isso há uns 6 meses atrás, no grupo que eu trabalho, mas nem de longe eu imaginava que eu já estava preparando essa ideia para alguma coisa que presta. Juro. Falei, Kardec teve um trabalho muito grande, né? E os espíritos também, né? Como que um espírito poderia chegar e falar, olha, no ouvido dele, assim, olha, pega um lápis, uma caneta que eu vou escrever pela sua mão. Mas está louco? Como assim? Né? A Igreja Católica não olha, isso é possessão, é o demônio, acabou o espiritismo. Foi? Começa-se então pelas mesas girantes. Anos e anos e anos e anos e anos com mesas girantes e batidas. Perguntas na base do sim ou não. Isso devia ser muito chato. Eu teria desistido. Se eu tivesse assumido esse compromisso de Kardec, eu tinha me lascado isso. Não, é muita coisa, né? Depois de muito tempo, isso vocês vão encontrar na introdução também, Kardec cita um confrade espírita que há mais de 4 anos se dedicava às publicações espíritas, pacientemente, toda semana. Ó, tal coisa, sim. Não, sim.
Não. Devia ter uma paciência muito grande para formar a resposta dentro do sim e do não, né? E a resposta está pautada em milhares de perguntas para ele conseguir chegar a uma conclusão que não fosse dele, que partisse de fato dos Espíritos. Depois de 4 anos, o Espírito escreve assim, pega aquela cestinha lá no outro quarto e amarra um lápis. Pelo amor, acho que ele pensou, pelo amor de Deus, amarra um lápis. E ele escreveu: do que eu lhe falo hoje, você não vai falar para ninguém. E da próxima vez que eu pegar para escrever, eu vou escrever muito melhor. Passaram-se alguns anos ou meses, não há uma referência, começaram a utilizar pranchetinhas, outras coisas. E após alguns anos, eles devem ter chegado e falou: bom, já estão conscientes, preparados, está na hora de vocês segurarem os lápis com as próprias mãos. Eis que surge a psicologia. Então, quantos anos se levou para Kardec observar isso e desenvolver esse critério de trabalho? Qual o comprometimento de todo o grupo espírita e a confiança que a espiritualidade teve para avançar nos ensinamentos e poder trazer à tona todas as informações contidas nas obras de Kardec? E nós vamos querer angariar moral com a espiritualidade, porque a gente está 5 anos fazendo o curso. Difícil, né? Nós vamos querer angariar a confiança da espiritualidade, sendo que a gente começa a dar passe e não fica 6 meses, às vezes. Não vou citar as outras tarefas, não. Eu conheço um caso de um amigo, ele é de Minas, que o grupo mediúnico dele, que eu falo que talvez eu não consiga chegar a isso, 20 anos, no mesmo grupo, na mesma tarefa, dedicatória, e eis que um espírito resolve escrever um livro através dos médicos. E a introdução do livro ele fala o seguinte: há 20 anos eu os acompanho. Era, pelo menos, totalmente contrário à ideia de vocês. O meu maior objetivo era destruir isso daqui. Quando eu me conscientizei de que eu poderia não destruir, mas observar, eu falei: eu vou analisar se esse povo merece a minha confiança. O Espírito tem tempo. Já pensaram nisso? O Espírito tem tempo. 20 anos depois ele se manifesta no trabalho, todo mundo já conhecia ele, porque ele era da casa. Ele não era mentor, mas ele estava sempre lá na sala observando, de pé. Para quem tem espírito de pé no canto da sala, não julgue, tá? Porque às vezes ele não quer atrapalhar só o trabalho, não. Ele está observando vocês. 20 anos depois ele escreve um livro maravilhoso sobre o seu desenvolvimento no umbral, o seu desenvolvimento moral e como ele chegou à conclusão que ele deveria abandonar a vida. E a gente acha que no grupo mediúnico, através de um dia ou de uma comunicação de 5 minutos, a gente conseguiu convencer um espírito a abandonar aquilo que ele já faz há milhares de anos. Triste isso, né? Nós não conseguimos entender ainda a essência do que é o trabalho mediúnico, o autoaprendizado. Então, Kardec cresceu assim. Ele aprendeu, desenvolveu a filosofia através da paciência, do comprometimento e da dedicação. E nós? Essa era a pergunta que eu queria fazer. E nós? O que nós estamos fazendo em comprometimento na atualidade? Qual é o nosso? Mas eu trabalho no mediúnico já há 10 anos. Tá, beleza? É o operário, muitas vezes, que trabalha numa empresa há 10 anos e não amplia a sua capacidade de contribuir mais com a obra cristã. Obra cristã. Porque quem está no mediúnico há 10 anos apenas e não amplia isso, ele continua no curso. Ele continua só aprendendo. Apenas isso.
Quem está há 10 anos na cozinha, e eu não estou dizendo que é desnecessário isso não, tá? Quem está há 10 anos na cozinha fazendo marmitex e não sai disso, alguma coisa está errada. Cadê a vontade de ampliar o conhecimento? Cadê a autoestima? É necessário o trabalho? É necessário, mas é necessário o rodízio também de atividades, é necessário buscar outras condições. Fora isso, nós não entendemos o que é a doutrina espírita. Então nós temos como comprometimento na atualidade o estudo regular do Espiritismo, que é o ESD, atualmente são os cursos, né, na maioria dos centros, o estudo aprofundado do Espiritismo, que são os EADs fornecidos pela FEB, para conhecimento específico de determinado assunto, maravilhoso. Estudo aprofundado e científico, esse não tem lugar nenhum. Isso tem que ser eu querer fazer e ponto. Nem que seja na minha casa, né? Jesus não dizia isso, né? Ou pelo menos em algum ponto do Evangelho deve falar isso. Onde houver uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, e a ciência faz parte do desenvolvimento natural. E, para finalizar, vamos pensar, qual é a tua hora? Vocês vão encontrar essa reflexão no livro do Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua hora? Traduzindo para o Espiritismo, por que nós reencarnamos? Por que nós viemos para cá desse livro? Porque nós constituímos família e etc. Ok? É isso, pessoal. Eu espero que tenha trazido um pouco mais de vontade de refletir a respeito do que é a filosofia espírita. Obrigado.